Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esta análise detalhada. Bom, hoje nós vamos destrinchar juntos um dos objetivos mais cobiçados por quem se forma em direito, a famosa carreira pública de assessor jurídico. Olha, para os profissionais da área que buscam não só aquela remuneração excelente, mas também um impacto real na sociedade, esse cargo é simplesmente fascinante. É uma posição que existe bastante responsabilidade, claro, mas que entrega uma estabilidade incrível e, como a gente vai ver hoje, abre portas para um caminho profissional super rico e diversificado. Porque, vamos ser sinceros, fazer a transição da faculdade ou até mesmo da iniciativa privada para uma carreira pública de alto nível é o sonho de muita gente, não é verdade? E a pergunta que sempre fica martelando é: como transformar essa busca por estabilidade e solidez financeira em realidade? Bom, esta apresentação foi desenhada exatamente para ser o guia definitivo nessa conquista. Vamos mostrar cada passo, cada exigência e os bastidores reais desse cargo tão brilhante. Certo, então vamos direto ao ponto. Nosso mapa de hoje vai cobrir 1. A carreira de assessor jurídico. 2. Onde atuar em instituições. 3. O dia a dia prático. 4. Remuneração e benefícios reais. 5. O que estudar exatamente. E 6. O caminho da aprovação. E começando pelo começo. Parte 1. A carreira de assessor jurídico e as suas responsabilidades centrais. A grande essência desse cargo é garantir que a máquina pública funcione estritamente dentro da lei. A responsabilidade central envolve elaborar pareceres jurídicos minuciosos, olhar com lupa cada detalhe de contratos e editais de licitação, interpretar a legislação e orientar os gestores. Resumindo a ópera, nenhuma grande decisão em um órgão público deve ser tomada sem o sinal verde do assessor jurídico. É literalmente um trabalho crucial que dá segurança e validade para as ações do Estado. Parte 2. Onde atuar e instituições. Afinal, onde é possível trabalhar? A verdade é que existem oportunidades em praticamente todas as esferas. A gente está falando de prefeituras, câmaras municipais, inclusive tem um concurso previsto para a Câmara de Sabará, em Minas Gerais, agora para 2026, o que é um ótimo exemplo de que essas vagas não param de surgir. E vai além, passando por tribunais e autarquias. E o que surpreende muita gente, tem um campo gigantesco e super atrativo em empresas públicas, como o Banco do Brasil, e até nas Forças Armadas, como a Marinha do Brasil. Parte 3. O dia a dia prático. Vamos desmistificar esse papel. Olha, é muito interessante notar o contraste impressionante entre as diferentes áreas de atuação. De um lado, a gente pega o Banco do Brasil, um ambiente 100% corporativo. Lá, o assessor lida com a gestão de passivos milionários e dá consultoria em negócios de altíssimo risco financeiro. E um detalhe importante, o ingresso lá é em grande parte via seleção interna para quem já é funcionário. Agora, do outro lado do espectro, a gente tem a Marinha, com atuação no Tribunal Marítimo. O foco ali é um direito administrativo voltado para acidentes de navegação. Pensa em derramamento de óleo, tipo o caso histórico da plataforma P-36, ou naufrágios de embarcações. São mundos completamente distintos. E trabalhar num órgão tão específico assim sempre rende situações curiosas. Tem um relato muito legal nas nossas fontes sobre uma advogada recém-aprovada na Marinha. No primeiro dia dela de julgamento no Tribunal Marítimo, ao relatar um caso de abarroamento, ela usou o termo jet ski. Na mesma hora, um juiz interrompeu e corrigiu no meio da sessão. Vamos trocar esse termo porque está errado, é uma moto aquática. Isso ilustra perfeitamente aquela curva de aprendizado fascinante que cada órgão exige. A linguagem técnica muda, as peculiaridades locais aparecem e a rotina passa longe de ser monótona. Parte 4. Remuneração e benefícios reais. As recompensas que todo mundo quer saber. R$12 mil. Esse número representa o teto médio das remunerações iniciais de base para a carreira. Claro, algumas prefeituras e câmaras começam ali na faixa dos R$4 a R$5 mil. Mas em gigantes como o Banco do Brasil, o assessor jurídico alcança fácil um salário inicial de R$10 mil ou mais na função. Mas olha, a história está bem longe de acabar no salário base. Além do vencimento básico, daquela estabilidade garantida e dos benefícios padrão como plano de saúde, as empresas públicas entregam bônus excepcionais. No Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista e gera lucro, rola a PLR, a famosa participação nos lucros e resultados. E tem mais, o PDG, um programa de desempenho que pode render até um salário e meio a mais por semestre. Colocando na ponta do lápis, um profissional de excelência pode embolsar até 3 salários a mais por ano só com essas bonificações. Excelente, não é? Parte 5. O que estudar exatamente? A nossa estratégia de preparação
Bom, o núcleo duro das provas é aquele clássico: direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário e, sem falta, um português de altíssimo nível. O bacharelado em direito é o requisito básico e a OAB pode ou não ser exigida dependendo muito do edital. Mas atenção aqui, o grande filtro, o verdadeiro obstáculo, quase sempre é a prova discursiva. As bancas vão exigir uma capacidade impecável de redigir peças jurídicas e pareceres estruturados, simulando exatamente o que o profissional vai fazer na dura rotina de trabalho. E para dar uma ideia da profundidade exigida, vamos pegar um exemplo prático da prova da Marinha. Teve uma questão considerada dificílima, perguntando qual princípio administrativo inverte o ônus da prova, exigindo que o interessado comprove que seu projeto não traz riscos à coletividade. A resposta? O princípio da precaução. Isso não é o tipo de coisa óbvia que a gente acha fácil nos manuais tradicionais, o que nos leva a uma regra de ouro na preparação. Não basta só saber o direito, tem que conhecer a doutrina que a sua banca adora. Nessa prova da Marinha, por exemplo, a própria instituição é examinadora e o autor de cabeceira deles é o José dos Santos Carvalho Filho. É ele quem defende incluir esse princípio da precaução no direito administrativo. Se o candidato estuda pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que tem visões divergentes sobre certos temas, pode acabar perdendo a questão de bobeira. Conhecer a inclinação doutrinária do edital escolhido é simplesmente vital. Parte 6. O caminho da aprovação. O impulso final. O roteiro passa por 3 etapas cronológicas bem claras. Primeiro, construir aquela base inabalável nas disciplinas fundamentais. Segundo, direcionar a leitura exclusivamente para os autores citados no edital da Instituição dos Sonhos, alinhando com a jurisprudência. E terceiro, isso aqui é o verdadeiro pulo do gato, praticar exaustivamente. Resolver questões da banca e treinar a redação de peças e pareceres baseados em provas recentes é inegociável. Sem essa simulação constante, a teoria simplesmente não se sustenta no dia da prova. E para dar esse próximo passo rumo a essa carreira de sucesso, a instrução é simples. Se o candidato quiser receber orientações de estudo e provas recentes do cargo de assessor jurídico para treinar e entender na prática o que deve priorizar no estudo, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp, o link está disponível na descrição do vídeo. Ah, e não esqueça de curtir o vídeo e seguir a Foca para não perder a análise de cargos e a divulgação de concursos abertos. O sucesso no serviço público sempre começa com uma excelente estratégia. A grande questão que fica é: qual será a primeira instituição pública a receber o talento de quem decidir começar a se preparar hoje?